Bom dia. Na verdade, pra mim é de tarde. Tá quente. Tá muito quente. Gente, de verdade, se vocês têm um mínimo de empatia por esse calor, não pelo calor, mas pelas pessoas que estão sofrendo desse calor, e por vocês mesmos, né? Porque eu tenho certeza que vocês também estão sofrendo pelo calor. Pelo amor de Deus, gente, vamos conscientizar, vamos perceber que o clima tá complicado, o negócio tá quente. Um cenário totalmente diferente hoje. Estou na casa da minha tia, cuidando dos gatos dela enquanto ela está viajando para o final de ano. Hoje é dia 2 de janeiro, dia que eu estou gravando esse vídeo, né? Não sei quando ele vai ao ar. E esse é o episódio 4. Então, bem-vindos a Delírios Literais. Eu sei, faz tempo que eu tô sumida, faz tempo que eu não posto nenhum episódio. Foi uma doideira esse ano, aconteceram tantas coisas até problemas e coisas boas, mas até mais problemas e muita pressão, muitos sentimentos, muitas coisas misturadas. E no fim das contas, o que me restou é nenhuma paciência pra editar vídeos longos, que são os podcasts. Os podcasts, na verdade, eles são os vídeos meus que mais me dão trabalho de editar. No episódio de hoje, eu queria falar um pouco sobre um assunto que eu já falei, mais ou menos, em vários vídeos, e inclusive no podcast tem um episódio que é bem parecido com esse. E o assunto do episódio de hoje é sobre não contar. E eu acho que isso também vai além de só não contar da forma que eu já falei em outros episódios, no sentido de você não contar seus planos para as pessoas, ou para sua família, para seus amigos, e que você não tem obrigação nenhuma de contar nada para ninguém, e que na verdade essa sensação de que você deve explicações para as pessoas à sua volta, para as pessoas que se importam com você, não importa o quanto as pessoas se importam com você e quanto você se importa com as pessoas, você não deve explicações para ninguém, você não precisa contar todos os seus planos e todas as coisas que você não quer contar para pessoas que você não quer contar. Quando você quiser contar, você pode contar, mas você não é obrigado. E esse é um sentimento que eu acho que as pessoas têm muito em falta. E é um sentimento que eu tenho muito em falta também, às vezes. E não só em falta, mas que às vezes também essa obrigação também me pega. No sentido de eu achar que eu tenho obrigação, e às vezes nem é só a obrigação, mas é também um sentimento de descontrole, de não conseguir me controlar para não contar. Eu acho que vem muito da nossa empolgação. E isso é bom num ponto. Tipo, nossa, nós estamos empolgados para realizar as coisas que a gente quer fazer. A gente tá empolgado com a nossa vida, com os nossos planos. Mas essa empolgação, às vezes, ela extrapola tanto que você quer contar tudo do que você quer fazer, todos os seus planos, tudo para as outras pessoas. E ninguém tá falando que isso é errado. Eu não tô falando isso. Eu tô falando isso para as pessoas que sentem que não gostariam de estar falando tanto. E na verdade falam. E eu sou uma dessas pessoas. Isso sai também só dos planos da vida e vai também para um sentimento mais de trabalho e profissional também. Por exemplo, não em planos de carreira, porque isso também se inclui em planos de vida, mas em planos, por exemplo, eu sou escritora. E aí eu tenho muita dificuldade em guardar segredo das minhas histórias e dos meus livros, dos meus enredos. Eu tenho que me controlar muito quando eu vou começar a falar sobre a minha história pra alguém que eu não quero que saiba tudo, ou num vídeo, ou alguma coisa assim, porque eu vou ficar falando e vou falar todos os detalhes, e eu não quero. Eu acabei de fazer 18 anos. Talvez, acho que os 18 não me impactaram tanto quanto os 17 anos. Eu fiz 18 anos faz 2 meses. Fiz dia 1º de novembro. Eu não senti o mesmo sentimento que eu senti quando eu fiz 17. Quando eu fiz 17, eu tive um sentimento muito forte de, meu Deus, a vida realmente tá passando rápido demais. E eu ainda não fiz as coisas que eu me propus a fazer. Eu não ganhei as coisas que eu me propus a ganhar. Eu fiquei pensando na minha eu de 13 anos, talvez menos, de 10 anos, de tudo que ela planejava já ter realizado aos 17 anos. E aí, tudo bem, é claro, eu sei que quando a gente é criança,
a gente tem uma visão muito diferente do que o mundo realmente é e do que a nossa vida realmente vai transcorrer, né? De como ela vai acontecer. É muito idealizada, é uma visão muito idealizada. E tá tudo bem. Crianças têm que sonhar. E eu sei que são sonhos muitas vezes, mas aquele sentimento existe, porque eu realmente imaginava aquilo quando era criança, como todo mundo imagina. Todo mundo tem sonhos quando era criança. Sonhos grandes, grandiosos. E eu sempre fui uma pessoa muito ambiciosa. Então, eu chegar aos 17 anos percebendo que eu não realizei aquilo que eu queria realizar quando eu era criança, que eu imaginei que eu já teria realizado aos 17 anos, me doeu. Mesmo eu sabendo que estava tudo bem eu não ter realizado, que eu ainda tenho tempo, porque eu ainda sou nova, eu ainda tenho condições de realizar tudo que a minha criança sonhou, talvez menos, ou talvez mais, e não importa, eu ainda tenho tempo. Mas eu tinha expectativa. Talvez não agora, mas interiormente, no meu inconsciente, a minha criança ainda estava lá com a expectativa. Foi um aniversário que foi acho que foi o primeiro aniversário de todos os meus aniversários que eu me senti assim, mal no aniversário, por estar envelhecendo. E esse ano não. Dizem que geralmente é aos 18, né, que a gente sente uma coisa mais assim. Mas esse ano eu não senti, e eu acredito que é porque eu senti isso no ano passado, né, aos 17. As pessoas geralmente elas têm essa sensação, talvez muito porque elas acabam a escola e aí elas começam a vida adulta delas, entre aspas. Mas eu fiz 18 anos no segundo ano do ensino médio. Então, eu só vou finalizar a escola aos 19 anos. Então, talvez os 19 sejam mais impactantes para mim do que os 17. Mas é claro, acabou de começar um ano. Então, esse ano ele ainda pode vir cheio de surpresas. Eu ainda posso conseguir conquistar muita coisa esse ano que eu quero conquistar e o ano pode acabar que eu faça de 19 anos não com mais uma sensação de... Talvez uma sensação de encerramento de ciclos, né? Por eu ter finalizado a escola, eu entrar oficialmente na fase adulta e blá blá. Mas talvez ele acabe também com uma sensação de gratidão e de vitória, né? Que eu consegui realizar as coisas que eu gostaria de ter realizado. Mas eu posso também acontecer de não conseguir realizar as coisas. E vai ser um aniversário impactante, provavelmente. Eu sinto que vai. Porque vai ser o ano que eu vou terminar a escola. E 19 também, eles é meio que o ano em que você sente que você tá começando a realmente sair da adolescência. Porque quando você fala que você tem 18, tá, oficialmente você é um adulto, né? Por lei e tal. Mas 18 as pessoas ainda te veem pessoas de 18 anos como adolescentes. Ah, 19 também um pouquinho, mas mais 18 anos. E a partir dos 19, e aí finalmente os 20, aí em diante você não é mais adolescente. Se você vê uma pessoa chamando uma pessoa de 18 anos de adolescente, isso é completamente normal. Se você vê uma pessoa chamando uma outra pessoa de 19 anos de adolescente, é mais ou menos. Tipo, as pessoas entendem. Mas também não é tão comum. Agora, uma pessoa de 20 anos sendo chamada de adolescente, esse é um ano que eu quero realizar muitas coisas. E eu espero muito, do fundo do meu coração, que no final do ano eu chegue aqui no meu podcast, nas minhas redes sociais, e eu grave um episódio nesse formato, nessa mesma câmera deitada, completamente diferente, com um cabelo diferente, com um corpo diferente, com uma mentalidade diferente, com uma situação diferente em todos os aspectos. E claro, melhorada para melhor, é isso que eu espero, obviamente. A mesma vibe, a mesma intenção, com gratidão de que eu consegui realizar as coisas que eu queria. Eu sinto que é muito difícil para mim eu conseguir guardar para mim mesma as coisas que eu quero realizar. E aí elas acabam se perdendo na névoa, porque ao tempo que eu começo a falar com as pessoas sobre elas, elas começam a virar sonhos distantes e não possibilidades. Porque as pessoas elas têm muita descrença nelas mesmas e nos outros, e talvez até elas tenham nos outros porque elas têm com elas mesmas. E isso faz com que quando você começa a falar dos seus sonhos para as outras pessoas, elas começam até te fazer enxergar seus planos, suas metas, os seus sonhos como
meros sonhos impossíveis. Isso acontece muito também quando você é a caçula da família, literalmente a pessoa, o membro da família mais novo, que é o que acontece com a minha família por parte de pai. Eu sou a mais nova. A pessoa mais nova depois de mim é a minha irmã e ela tem 11 anos de diferença comigo. Às vezes, a gente não quer conselho. E não só da família, mas também de amigos, de conhecidos, seus amigos até mesmo da sua idade, meus amigos da minha idade. Cada um tem seu próprio ponto de vista, suas próprias metas, seus próprios sonhos e suas próprias vivências. E a partir do momento em que você expõe demais os seus sonhos para os outros, inconscientemente às vezes por uma questão de proteção, por gostarem de você, se importarem com você e não quererem que você se machuque, ou queiram que você tenha uma vida um pouco melhor, menos arriscada ou algo assim, com mais segurança. E aí, por causa disso, eles acabam colocando os seus sonhos mais para baixo da terra, do seu inconsciente. E aí você mesmo acaba acreditando naquilo tudo. E isso me lembra muito também de quando nós somos crianças e nós pensamos exatamente aquela propaganda da Barbie, você pode ser tudo o que quiser. E a gente vivia assim, e a gente tinha sonhos impensáveis e gigantes. E aí a gente fala que a gente cresceu e que conheceu a vida real e que por causa disso os nossos sonhos não são mais tão gigantes assim, porque a gente se tocou, porque a gente cresceu. E cara, como assim a gente cresceu e se tocou que a vida existe, que a vida é real? Por que os sonhos são tão um crime quando a gente se torna adulto? Por que então tá tudo bem a gente sonhar quando a gente é criança? Se os sonhos eles nunca podem se tornar realidade, em algum momento a gente tem que crescer e tirar essa pureza, por que então, quando a gente é criança, tá tudo bem sonhar? Por que então, quando a gente é criança, os adultos falam que a gente pode ser tudo o que quiser, que a gente pode se tornar um astronauta, que a gente pode viajar o mundo, que a gente pode, sei lá, se tornar uma atriz famosa, uma cantora famosa, viver de arte. E aí, quando você se torna um adulto e você quer viver de arte, isso é um crime. Eles querem te enforcar por causa disso. Porque você tem que escolher um trabalho com segurança. Por que então, quando você é criança, eles te incentivam a isso? A gente incentiva as crianças não só porque elas são puras e porque a criatividade faz bem para elas, também. Mas a gente incentiva as crianças a sonharem, a terem sonhos impossíveis, justamente porque a gente enxerga na gente uma falha, uma decepção interna do que a gente fez com a nossa vida, e a gente tem a esperança de que os nossos filhos podem ser diferentes, que as crianças que ainda não foram amedrontadas com a realidade do mundo e com a vida real e com os outros falando na cabeça delas que elas têm que crescer e que elas têm que procurar estabilidade. A gente acha que porque elas ainda não foram cobertas desses pensamentos e manipuladas nesse sentido, elas podem ter salvação e que, na verdade, a vida que as pessoas tanto têm medo e correm, que é essa vida insegura, essa vida de sonhos, de tentar sonhar alto demais, pode acabar realmente acontecendo com uma criança e por causa disso as pessoas tentam incentivar isso nelas. Só que no fim das contas, a criança cresce e os adultos veem que a criança não se tornou um gênio aos 10 anos de idade e a partir de então começam a perder as esperanças. Talvez inconscientemente ainda, acho que tudo isso é inconsciente. Quando vai chegando a hora, perto da hora da criança finalmente voar e fazer as escolhas dela, as pessoas travam e não conseguem mais incentivar essa ambição e esses sonhos tão grandiosos, porque começam a pensar para a própria vida e para a segurança da própria vida, porque não quer ter um filho vagabundo que não vai sustentar eles, como também numa tentativa de ajudar, começam a olhar para a segurança da própria criança, incentivar um estilo de vida menos ambicioso. Eu quero fazer as coisas que eu gosto porque eu gosto. E quero ter uma vida confortável a partir disso, obviamente, porque infelizmente nós vivemos num mundo capitalista em que você precisa de dinheiro para ter uma vida confortável, para viajar, para
cuidar bem dos seus filhos, para ter tempo para você mesmo, porque hoje em dia o tempo, ele é coisa de rico. Você não tem tempo para você mesma se você não tem dinheiro. Você não tem tempo para sua família se você não tem dinheiro. E isso é verdade. Porque é só você pensar nessa viralização do estilo wellness que tá hoje em dia, de pilates, de academia, de se cuidar, de skincare, de blá blá blá, de yoga, de roupa de academia cara, de você ser uma madame que vai no pilates às 9 da manhã e você não tem que trabalhar e não sei o que lá. Isso tudo é vendido como o ápice da saúde, o ápice do autocuidado. Mas no fundo, na verdade, é só mais um sistema de elitismo e de causar mais impossibilidade para as pessoas que não têm esse tempo, e não têm esse dinheiro, e não têm essa capacidade essa disponibilidade de se dedicar tanto a si mesmo. O que é um absurdo, porque todo mundo deveria ter tempo para disponibilizar para cuidar de si mesmo, mas não tem. E aí, essa exposição desse estilo de vida na internet ou o que seja, é mais uma forma de se mostrar que, olha só, eu tenho tempo. Eu tenho capacidade de ter cuidado com mim mesma. E se você tem, ótimo, maravilha, quer expor na internet, à vontade. Eu mesma faço isso, não estou julgando. A questão é que as pessoas, elas acabam vendo isso demais, se expondo a isso demais, e acabam a pensar, como eu estou vivendo errado? O que eu estou fazendo de errado? Porque eu não estou conseguindo viver assim. Sabe? Eu não tenho tempo para cuidar de mim. E quando eu tenho tempo, eu só quero dormir. Porque eu tô exausta. E as pessoas, elas pensam isso, porque elas são expostas a isso a todo tempo. Então, essas trends, elas também valorizam esse estilo de vida em que você tem tudo regrado, tudo certinho e cuida de você e blá blá blá, mas que no fim das contas, a maior parte da população não consegue ter e se frustra. E acha que trabalhando mais vai conseguir ter esse estilo de vida porque vai ter mais dinheiro, mas na verdade não consegue. Claro que eu quero ter dinheiro suficiente para ter uma vida desse estilo. É claro que eu quero conseguir ter esse cuidado comigo mesma, mas não vai ser trabalhando numa coisa horrível que eu odeio. Vai ser trabalhando numa coisa que eu gosto, numa coisa que eu sinto prazer. E não, eu não acredito em trabalho ninguém gosta. Não dá pra você escolher trabalho por gostar, tem que escolher pelo que vai te sustentar. Muitas pessoas acham isso. Muitas pessoas da minha família acham isso. Talvez para as outras pessoas isso sirva. Se você não se importa de trabalhar num trabalho que você odeia, tá tudo bem. Mas eu não consigo me ver trabalhando num trabalho em que eu odeio. Eu prefiro arriscar do que viver uma vida infeliz num trabalho que eu odeio. Porque eu acho que a vida, ela é muito mais do que trabalho. E cada um tem os seus planos, cada um tem os seus objetivos, e cada um tem as suas prioridades. Se a sua prioridade é o dinheiro, beleza, mas a minha prioridade é a minha felicidade, e não o meu dinheiro. Ah, mas dinheiro traz felicidade? Traz, com certeza. Mas para conseguir a felicidade do dinheiro, eu preciso de tempo e não estar exausta de um trabalho que eu odeio. Minha prioridade é a minha felicidade e eu estar satisfeita com o meu trabalho, com o que eu faço, não só com o que eu faço no trabalho, mas com o que eu faço na minha vida toda, porque eu acho que a minha felicidade não tem preço. E a gente tá vivendo essa vida aqui, com essa consciência, apenas uma vez. Então, eu quero aproveitar a minha vida, cada momento dela. Eu não quero que a minha vida se torne uma obrigação. A minha vida não vai se tornar uma obrigação, porque eu não vou permitir. Então foi isso, mais um episódio de Delírios Literais, dia 2 de janeiro de 2026. Mais um início de ano e mais planos e metas e não só isso, mas experiências. E eu estou muito esperançosa com esse ano, assim, extremamente esperançosa. E eu acho que vai dar bom. Talvez eu assista esse vídeo novamente no final do ano. No final do ano eu vou gravar mais um episódio. Claro, eu vou gravar muitos durante o ano, mas tô falando que no final do ano eu vou gravar mais um episódio e a gente vai ver no que deu. Eu
sei que vai ser um ano de muitas experiências e sentimentos. Um verão de muito calor, porque vocês não têm noção do quão calor que está. Vocês devem ter. Deve estar calor aí na cidade de vocês também. Mas, gente, tá muito quente. Meu Deus do céu. Considerem o veganismo. Pelo amor de Deus, imploro. Enfim, é isso. Um beijo. Tchau. Até o próximo episódio de Delírios Literais. Me siga nas redes sociais. É Sofia Flight em todas elas. E é isso. Beijo.